Senhor Deus, existem momentos em que a dor parece falar mais alto do que a esperança. Há dias em que o coração procura respostas, mas encontra silêncio. Em que as perdas se acumulam, as forças diminuem e a pessoa se pergunta até quando conseguirá continuar. Talvez quem acompanha esta oração esteja enfrentando uma luta que ninguém compreende por inteiro. Talvez existam lágrimas escondidas, noites inquietas, perguntas guardadas e um cansaço que não aparece no rosto. Pai, aproxima-te agora desse coração. Mostra que a prova não significa abandono e que o silêncio não significa ausência. Assim como estiveste perto de Jó em cada etapa de sua história, permanece junto daquele que clama neste instante. Tua palavra nos ensina que Jó, mesmo profundamente ferido, reconheceu que o Senhor havia dado e que o Senhor também havia permitido que lhe fosse tirado. E ainda assim, escolheu bendizer o teu nome, conforme Jó. Essa declaração não nasceu de uma vida sem sofrimento, mas de uma fé provada no lugar mais difícil. Por isso, Deus, transforma essa verdade em sustento para nós. Quando não compreendermos o que está acontecendo, ajuda-nos a não confundir a falta de respostas com a falta do teu amor. Quando os acontecimentos parecerem injustos, ensina-nos a permanecer diante de ti com sinceridade, sem fingimento e sem medo de derramar a alma. Tu conheces as perguntas que ainda não foram pronunciadas. Tu sabes onde começou a dor, quanto tempo ela já dura e quais áreas foram atingidas. Sabes das perdas familiares, das portas que se fecharam, dos projetos interrompidos, dos recursos que diminuíram, das amizades que mudaram e das notícias que abalaram a segurança. Nada está escondido aos teus olhos. Recebe, Senhor, a aflição de quem perdeu algo importante e ainda tenta reorganizar a vida. Acolhe quem se sente enfraquecido depois de tantas tentativas. Sustenta quem fez o que parecia certo, mas mesmo assim enfrentou consequências dolorosas. Jó era um homem íntegro, e sua história nos mostra que nem todo sofrimento é resultado de uma culpa específica. Livra-nos, portanto, de julgamentos apressados contra nós mesmos e contra os outros. Não permitas que a pessoa ferida carregue, além da dor, o peso de acusações injustas. Traz discernimento para entender que há situações que ultrapassam nossa compreensão e que, mesmo nelas, tua presença continua sendo um abrigo. Pai, quando a mente insistir em dizer que tudo terminou, faz nascer uma pequena chama de esperança. Quando o coração afirmar que não há saída, lembra-nos de que a história ainda não chegou ao fim. Jó não conhecia o capítulo seguinte enquanto atravessava os dias de angústia. Ele não sabia quanto tempo duraria a prova, nem de que maneira o Senhor o sustentaria. Nós também não conhecemos todos os próximos passos, mas conhecemos o Deus que caminha conosco. Por isso, não estamos pedindo uma fé que ignore a realidade.
Pedimos uma fé capaz de olhar para a realidade e, ainda assim, continuar confiando em Ti. Dá-nos coragem para reconhecer a tristeza sem entregar a ela o governo da nossa vida. Dá-nos liberdade para chorar sem acreditar que as lágrimas representam fracasso espiritual. Dá-nos humildade para pedir ajuda quando o fardo estiver pesado demais. Visita o coração que se sente esquecido. Toca a alma que perdeu a alegria. Abraça quem está cansado de explicar o que sente. Tu és o Deus que viu Jó assentado em cinzas, cercado por limitações e incompreensões. Tu também vês quem está em um lugar emocional parecido, tentando reunir forças para levantar mais uma vez. Que esta oração se torne um espaço de encontro contigo. Que cada palavra leve serenidade à mente, descanso ao corpo e firmeza ao espírito. Renove a sensação de que a pessoa precisa resolver tudo de uma vez. Mostre o valor de caminhar um dia por vez, obedecendo do que já está claro, esperando por Ti, naquilo que ainda permanece obscuro. Senhor, renova a esperança, não por meio de ilusões, mas pelo conhecimento do Teu caráter. Tu és santo, justo, bondoso e misericordioso. Mesmo quando não conseguimos interpretar os acontecimentos, podemos confiar em quem? Tu és Jó, conhecia muitas verdades a teu respeito, mas no processo passou a conhecer-te com maior profundidade. Permite que esta luta também conduza o ouvinte a uma comunhão mais sincera contigo. Que a dificuldade não endureça o coração, nem o afaste da oração. Que o sofrimento não transforme a fé em amargura. Preserva dentro de nós a disposição de Te buscar. Mesmo quando as palavras forem poucas, se tudo que alguém consegue dizer hoje é Senhor Deus, existem momentos em que a dor parece falar mais alto do que a esperança. Há dias em que o coração procura respostas, mas encontra silêncio. Em que as perdas se acumulam, as forças diminuem e a pessoa se pergunta até quando conseguirá continuar. Talvez quem acompanha esta oração esteja enfrentando uma luta que ninguém compreende por inteiro. Talvez existam lágrimas escondidas, noites inquietas, perguntas guardadas e um cansaço que não aparece no rosto. Pai, aproxima-te agora desse coração. Mostra que a prova não significa abandono e que o silêncio não significa ausência. Assim como estiveste perto de Jó em cada etapa de sua história, permanece junto daquele que clama neste instante. Tua palavra nos ensina que Jó, mesmo profundamente ferido, reconheceu que o Senhor havia dado e que o Senhor também havia permitido que lhe fosse tirado. E ainda assim, escolheu bendizer o Teu nome, conforme Jó. Essa declaração não nasceu de uma vida sem sofrimento, mas de uma fé provada no lugar mais difícil. Por isso, Deus, transforma essa verdade em sustento para nós. Quando não compreendermos o que está acontecendo, ajuda-nos a não confundir a falta de respostas com a falta do Teu amor.
quando os acontecimentos parecerem injustos. Ensina-nos a permanecer diante de Ti com sinceridade, sem fingimento e sem medo de derramar a alma. Tu conheces as perguntas que ainda não foram pronunciadas. Tu sabes onde começou a dor, quanto tempo ela já dura e quais áreas foram atingidas. Sabes das perdas familiares, das portas que se fecharam, dos projetos interrompidos, dos recursos que diminuíram, das amizades que mudaram e das notícias que abalaram a segurança. Nada está escondido aos teus olhos. Recebe, Senhor, a aflição de quem perdeu algo importante e ainda tenta reorganizar a vida. Acolhe quem se sente enfraquecido depois de tantas tentativas. Sustenta quem fez o que parecia certo, mas mesmo assim enfrentou consequências dolorosas. Jó era um homem íntegro, e sua história nos mostra que nem todo sofrimento é resultado de uma culpa específica. Livra-nos, portanto, de julgamentos apressados contra nós mesmos e contra os outros. Não permitas que a pessoa ferida carregue, além da dor, o peso de acusações injustas. Traz discernimento para entender que há situações que ultrapassam nossa compreensão e que, mesmo nelas, Tua presença continua sendo um abrigo. Pai, quando a mente insistir em dizer que tudo terminou, faz nascer uma pequena chama de esperança. Quando o coração afirmar que não há saída, lembra-nos de que a história ainda não chegou ao fim. Jó não conhecia o capítulo seguinte enquanto atravessava os dias de angústia. Ele não sabia quanto tempo duraria a prova, nem de que maneira o Senhor o sustentaria. Nós também não conhecemos todos os próximos passos, mas conhecemos o Deus que caminha conosco. Por isso, não estamos pedindo uma fé que ignore a realidade. Pedimos uma fé capaz de olhar para a realidade e, ainda assim, continuar confiando em Ti. Dá-nos coragem para reconhecer a tristeza sem entregar a ela o governo da nossa vida. Dá-nos liberdade para chorar sem acreditar que as lágrimas representam fracasso espiritual. Dá-nos humildade para pedir ajuda quando o fardo estiver pesado demais. Visita o coração que se sente esquecido. Toca a alma que perdeu a alegria. Abraça quem está cansado de explicar o que sente. Tu és o Deus que viu Jó assentado em cinzas, cercado por limitações e incompreensões. Tu também vês quem está em um lugar emocional parecido, tentando reunir forças para levantar mais uma vez. Que esta oração se torne um espaço de encontro contigo. Que cada palavra leve serenidade à mente, descanso ao corpo e firmeza ao espírito. Renove a sensação de que a pessoa precisa resolver tudo de uma vez. Mostra o valor de caminhar um dia por vez, obedecendo do que já está claro, esperando por Ti, naquilo que ainda permanece obscuro. Senhor, renova a esperança, não por meio de ilusões, mas pelo conhecimento do Teu caráter. Tu
és santo, justo, bondoso e misericordioso. Mesmo quando não conseguimos interpretar os acontecimentos, podemos confiar em quem tu és. Jó conhecia muitas verdades a teu respeito, mas no processo passou a conhecer-te com maior profundidade. Permite que esta luta também conduza o ouvinte a uma comunhão mais sincera contigo. Que a dificuldade não endureça o coração, nem o afaste da oração. Que o sofrimento não transforme a fé em amargura. Preserva dentro de nós a disposição de te buscar. Mesmo quando as palavras forem poucas, se tudo que alguém consegue dizer hoje é Senhor. A partir dessa entrega, Pai, aprofunda em nós a compreensão daquilo que esta prova está revelando. Há lutas que expõem medos antigos, inseguranças escondidas e dependências que pareciam controladas. Há situações que mostram o quanto construímos nossa segurança sobre coisas frágeis. Reconhecimento, estabilidade, aprovação, dinheiro, resultados ou controle. Não permitas que essa descoberta nos destrua. Usa-a para nos ensinar a firmar a vida em Ti. Quando aquilo que considerávamos garantido for abalado, lembra-nos de que Teu amor permanece. Quando a opinião das pessoas mudar, preserva a nossa identidade. Quando os recursos forem limitados, dá-nos criatividade, disciplina e coragem para pedir orientação. Quando os planos atrasarem, livra-nos da ideia de que nossa vida perdeu o propósito. Senhor, concede sabedoria para agir no momento certo. Há ocasiões em que precisamos avançar e outras em que precisamos esperar. Há conversas que devem acontecer e palavras que devem ser silenciadas. Há relacionamentos que podem ser reconstruídos e outros em que limites saudáveis são necessários. Dá-nos discernimento para perceber a diferença. Não nos deixes agir movidos pelo desespero. Impede decisões tomadas apenas para aliviar uma emoção passageira. Ensina-nos a consultar-te, a considerar conselhos maduros, a observar os fatos e a respeitar o tempo de cada processo. Se for preciso recuar para evitar um dano maior, concede humildade. Se for necessário insistir com paciência, dá perseverança. Se uma mudança se tornou indispensável, oferece coragem para começar. Se o caminho correto exigir perdão, trabalha profundamente em nosso interior. Perdoar não significa chamar o mal de bem, nem permitir novas agressões. Ajuda-nos a liberar o peso da vingança e, ao mesmo tempo, manter a prudência. Onde houver possibilidade de reconciliação segura e verdadeira, prepara as duas partes. Onde isso não for possível, concede paz para seguir sem alimentar ódio. Senhor, liberta-nos da pressa. A pressa faz a mente confundir movimento com progresso e urgência com direção. Ajuda-nos a entender que algumas respostas amadurecem no silêncio. Algumas portas se abrem depois de preparação e algumas mudanças acontecem por etapas. Jó desejava uma explicação imediata para seu sofrimento, mas o processo levou a um encontro mais amplo contigo.
Também nós queremos respostas, e tu conheces essa necessidade. Contudo, enquanto elas não chegam, ensina-nos a não desperdiçar o presente. Mostra o próximo passo possível. Talvez seja organizar uma pequena área da vida, procurar ajuda, retomar uma rotina, concluir uma tarefa, pedir perdão, descansar, cuidar da saúde ou voltar a conversar contigo. Dá-nos fidelidade para realizar esse passo sem desprezá-lo por parecer pequeno. Livra-nos do medo que paralisa. O medo projeta cenários, aumenta ameaças e enfraquece a capacidade de perceber alternativas. Quando ele se levantar, traz à memória as vezes em que nos sustentaste. Não para afirmar que todas as situações terão o mesmo resultado, mas para lembrar que teu caráter não muda. Livra-nos da culpa que nos mantém presos ao passado. Dá-nos coragem para reparar o que for possível e graça para aceitar aquilo que já não pode ser alterado. Livra-nos da insegurança que faz depender nosso valor do desempenho. Não somos amados apenas quando acertamos, produzimos ou demonstramos força. Tua graça nos alcança em nossa limitação. Livra-nos da comparação. Quando olhamos para a vida dos outros sem conhecer seus bastidores, podemos desprezar nosso processo. Ensina-nos a honrar nosso ritmo, nossas responsabilidades e o caminho que colocaste diante de nós. Livra-nos da ansiedade que tenta viver todas as possibilidades ao mesmo tempo. Ajuda-nos a permanecer no dia presente, recebendo o pão de hoje e enfrentando os desafios de hoje. Guarda nossos pensamentos das conclusões absolutas. Nada dará certo. Sempre será assim. Ninguém se importa. Ou não há mais esperança. Substitui essas afirmações por uma visão mais verdadeira e equilibrada. Existem dificuldades reais, mas também existem recursos, pessoas, aprendizados e possibilidades que ainda não conseguimos ver. Senhor, fortalece-nos para falar quando a verdade precisa ser dita, mas livra-nos de palavras impossíveis. Dá-nos firmeza sem agressividade, sinceridade sem crueldade e coragem sem orgulho. Ensina-nos a silenciar quando uma discussão não produzirá fruto, quando a outra pessoa não estiver pronta para ouvir, ou quando nossa emoção estiver intensa demais. Ajuda-nos a esperar o momento adequado. Fortalece-nos para recuar de ambientes que alimentam confusão, culpa, humilhação ou tentação. Fortalece-nos também para permanecer em compromissos corretos, quando o cansaço tenta nos... Conduze-nos então, Senhor, com tua direção segura por tudo que ainda precisa ser enfrentado. Intervém nas circunstâncias que estão além da nossa capacidade e dá-nos responsabilidade naquilo que depende de nossas escolhas. Abre caminhos honestos para quem procura trabalho, estabilidade ou uma nova oportunidade. Concede sabedoria para administrar recursos, reorganizar despesas e evitar decisões financeiras precipitadas. Aproxima pessoas competentes e confiáveis que possam oferecer orientação. Nos conflitos familiares, cria oportunidades para conversas respeitosas. Acalma os ânimos, interrompe ciclos de ofensa e ajuda cada pessoa a ouvir com atenção.
Nos ambientes profissionais, protege contra injustiças, manipulações e acusações falsas. Dá equilíbrio para registrar fatos, buscar os canais adequados e agir com integridade. Nos estudos e projetos, renova a concentração e ajuda a estabelecer prioridades realistas. Onde houver documentos, processos, entrevistas, reuniões ou decisões importantes, concede clareza para compreender as informações e fazer perguntas necessárias, Pai. Não pedimos uma vida sem desafios, mas pedimos Tua companhia e Tua direção em cada desafio. Livra-nos de acidentes e descuidos. Dá atenção no trânsito, prudência em viagens e responsabilidade nas tarefas diárias. Protege famílias e pessoas vulneráveis de situações de violência. Onde houver risco real, concede percepção, coragem para procurar ajuda e acesso a redes de proteção. Não permitas que o medo governe nossa rotina, mas também não nos deixes ignorar sinais importantes. Ensina-nos a unir confiança espiritual e prudência prática. Guarda nossas emoções de ambientes que alimentam desespero. Ajuda-nos a limitar conteúdos, conversas e hábitos que intensificam ansiedade, comparação ou raiva. Dá-nos liberdade para desligar o excesso de notícias quando a mente estiver sobrecarregada, sem perder a responsabilidade de permanecer informados de maneira equilibrada. Protege nossa família dos efeitos do estresse prolongado, que o cansaço não nos torne indiferentes, impacientes ou agressivos. Ensina-nos a reconhecer quando precisamos descansar, dividir responsabilidades ou buscar apoio. Fortalece os lares que estão atravessando períodos de escassez, luto, enfermidade ou mudanças inesperadas, que ninguém se sinta obrigado a demonstrar força o tempo inteiro. Cria entre os familiares um ambiente de cuidado, escuta e cooperação. Senhor, guarda-nos espiritualmente de pensamentos que distorcem Tua imagem. Quando a dor tentar convencer-nos de que és cruel, distante ou indiferente, leva-nos de volta às Escrituras e ao testemunho de Cristo. Na cruz, vemos que não és alheio ao sofrimento humano. Em Jesus, vemos compaixão pelos cansados, atenção aos esquecidos e amor que permanece até o fim. Protege-nos de ensinamentos que transformam a fé em troca, como se toda obediência garantisse ausência de sofrimento ou riqueza imediata. A história de Jó derruba essa visão superficial. Tu não és um instrumento para nossos planos. És o Senhor digno de confiança e adoração. Livra-nos também de influências que exploram nossa fragilidade, prometendo soluções fáceis, respostas secretas ou recompensas em troca de medo. Dá-nos discernimento para reconhecer a verdade, examinar conselhos e permanecer em uma fé bíblica, humilde e responsável. Afasta relacionamentos destrutivos que se alimentam de controle, humilhação e dependência. Dá clareza para identificar comportamentos abusivos e coragem para buscar ajuda segura. Ensina-nos a estabelecer limites sem ódio e a proteger aquilo que nos confiaste. Ao mesmo tempo, mostra onde nossa própria postura precisa mudar. Não nos deixes usar a dor como justificativa para ferir os outros. Corrige-nos com misericórdia. Dá-nos domínio próprio para interromper reações automáticas, pedir desculpas quando errarmos e aprender novas formas de lidar com conflitos. Senhor, impede que tomemos decisões permanentes em momentos de emoção intensa. Quando estivermos cansados, desesperados ou profundamente abatidos, aproxima pessoas confiáveis. Dá-nos sabedoria para adiar o que puder ser adiado, buscar avaliação e receber apoio. Guarda-nos de armadilhas apresentadas como oportunidades. Dá atenção aos detalhes, paciência para ler condições e liberdade para dizer não. Se algo parecer bom, mas exigir que abandonemos valores, escondamos a verdade ou prejudiquemos alguém, mostra claramente que esse não é o caminho. Orienta-nos pelos princípios da Tua palavra. Que a paz de Cristo atue
como árbitro em nosso coração, sem ser confundida com ausência de esforço ou desconforto. Há caminhos corretos que exigem coragem. Há decisões sábias que inicialmente provocam insegurança. Por isso, além de paz, dá-nos convicção fundamentada, conselho maduro e confirmação por meio de fatos responsáveis. Coloca a luz sobre o próximo passo. Continua a tua obra, Pai, alcançando as áreas que precisam de cura, restauração e fortalecimento. Existem feridas que não aparecem, mas influenciam pensamentos, escolhas e relacionamentos. Há pessoas que ainda carregam a dor de perdas antigas, rejeições, palavras cruéis e expectativas quebradas. Toca esses lugares com tua graça. Não apagues a história, mas muda a maneira como ela governa o presente. Ajuda-nos a lembrar sem reviver continuamente o mesmo sofrimento. Dá-nos condições de olhar para trás com verdade, aprender o que for necessário e seguir adiante com maior liberdade. Quando memórias difíceis surgirem, lembra-nos de que estamos no presente e de que não precisamos enfrentar tudo de novo. Coloca ao nosso redor apoio seguro, amizade sincera, cuidado pastoral equilibrado e acompanhamento profissional quando necessário. Senhor, restaura nossa capacidade de confiar, sem nos tornar ingênuos. A dor pode fazer a pessoa fechar todas as portas, acreditar que ninguém é confiável e evitar qualquer vínculo profundo. Ensina-nos a reconstruir a confiança de maneira gradual, observando atitudes consistentes e respeitando limites. Cura o medo de receber amor, cura a tendência de afastar pessoas antes que elas possam nos abandonar. Cura a necessidade de controlar tudo para não sermos surpreendidos. Dá-nos segurança em Ti para viver relacionamentos com responsabilidade e liberdade. Fortalece as famílias que foram abaladas por perdas, desemprego, dívidas, separações ou conflitos prolongados. Onde houver disposição verdadeira, ajuda na reconstrução. Dá humildade para reconhecer erros, paciência para restaurar a comunicação e coragem para cumprir mudanças concretas. Não permitas que pedidos de desculpas sejam apenas palavras. Produz atitudes novas, respeito, responsabilidade e constância. Quando um relacionamento não puder ser restaurado da forma desejada, ajuda-nos a aceitar os limites sem perder a dignidade. Concede paz para lamentar, reorganizar a vida e preservar o coração do ressentimento. Pai, restaura nossa vida espiritual. Há quem se sinta distante de Ti, porque esperava uma resposta diferente. Há quem tenha parado de orar, de ler a palavra ou de participar da comunhão por causa da decepção. Aproxima-te com ternura, não esmagues quem já está ferido. Mostra que podemos voltar exatamente como estamos. Reacende o desejo de Te conhecer, não apenas de receber soluções. Que a oração deixe de ser uma negociação e volte a ser encontro. Que as Escrituras não sejam usadas para silenciar a dor, mas para iluminar o caminho e revelar Teu caráter.
Dá-nos maturidade para conviver com perguntas abertas sem abandonar a fé. Fortalece também nossa esperança prática. Ajuda-nos a retomar hábitos que sustentam a vida. Sono adequado, alimentação possível, movimento do corpo, organização do ambiente, contato com pessoas confiáveis e momentos de descanso. Que não desprezemos essas atitudes simples. Tu nos criaste como seres integrais, e o cuidado com o corpo pode colaborar com a recuperação emocional. Para quem enfrenta problemas de saúde relacionados a esta fase de sofrimento, pedimos tua intervenção misericordiosa. Concede sabedoria aos médicos, psicólogos, terapeutas, enfermeiros e demais profissionais envolvidos. Dá acesso a exames, tratamentos e cuidados adequados. Favorece a eficácia das orientações recebidas e concede paciência durante o processo. Que ninguém abandone medicamentos, terapias ou acompanhamento por impulso, medo ou conselho irresponsável. Dá discernimento para conversar com profissionais qualificados sobre qualquer dúvida. Sustenta quem espera resultados, quem enfrenta procedimentos e quem precisa adaptar a rotina. Traz paz sem prometer a ausência de desafios, esperança sem negar a realidade. Senhor, restaura os sonhos que foram interrompidos. Talvez eles não retornem exatamente na forma anterior, mas abre nossa visão para possibilidades novas. Mostra talentos que ainda podem ser usados, experiências que podem servir a outras pessoas e caminhos que podem ser construídos com os recursos disponíveis. Não permitas que a idade, o passado ou uma perda sejam vistos como sentença definitiva. Enquanto houver vida, existem maneiras de amar, servir, aprender e participar. Dá-nos criatividade para recomeçar em condições diferentes. Fortalece quem está reconstruindo lentamente e se sente frustrado por não avançar mais rápido. Lembra-nos de que recuperação não é uma linha reta. Há dias de coragem e dias de cansaço. Há progresso visível e crescimento silencioso. Ajuda-nos a lembrar, sem reviver continuamente o mesmo sofrimento. Dar-nos condições de olhar para trás com verdade e para afirmar as esperanças, Senhor. Lembramo-nos do momento em que respondeste a Jó do meio da tempestade. Conforme Jó 38, tu não lhe entregaste uma explicação detalhada de todos os acontecimentos, mas revelaste a grandeza da tua sabedoria, do teu poder e do teu governo sobre a criação. Ao contemplar quem tu és, Jó reconheceu os limites de sua compreensão. Pai, aplica esse princípio ao nosso coração. Não queremos usar tua grandeza para diminuir nossa dor, mas para lembrar que a realidade é maior do que aquilo que conseguimos enxergar. Existem detalhes que desconhecemos, consequências que não podemos calcular e caminhos que somente tua sabedoria compreende por inteiro. Dá-nos humildade para aceitar nossos limites sem abandonar a busca sincera. Quando exigirmos respostas antes de obedecer, lembra-nos de que confiança também significa caminhar com informações incompletas. Não se trata de fechar os olhos para os fatos,
mas de reconhecer que nenhum ser humano consegue dominar todos eles, Senhor. Jó disse, ao final de seu encontro contigo, que antes te conhecia apenas de ouvir, mas então seus olhos te viam, conforme Jó 42, 5. Não queremos transformar essa frase em uma promessa de que todo sofrimento produzirá automaticamente crescimento. Há dores que podem endurecer quando não são cuidadas. Por isso, pedimos que Tua graça use este período para aprofundar nossa comunhão contigo. Que o conhecimento sobre Ti se torne relacionamento vivo. Que as verdades aprendidas sejam experimentadas na rotina. Ensina-nos a reconhecer Tua presença no silêncio, na ajuda recebida, na sabedoria de uma decisão, no consolo das Escrituras e na força para levantar. Talvez não haja uma experiência extraordinária, mas abre nossos olhos para a fidelidade cotidiana. Lembramo-nos também de que Jó intercedeu por seus amigos e o Senhor os corrigiu, conforme Jó 42, 7 e 10. Essa passagem mostra que Tu levas a sério palavras injustas ditas em Teu nome. Guarda-nos de falar sobre Ti com arrogância diante da dor alheia. Que jamais digamos a alguém que está sofrendo que conhecemos todos os motivos de sua prova. Dá-nos reverência para admitir o que não sabemos. Ao mesmo tempo, ajuda quem foi ferido por discursos religiosos sem compaixão a separar Tua voz das palavras equivocadas de pessoas. Tu não és representado por toda frase pronunciada em ambiente de fé. Leva-nos de volta ao caráter de Jesus, cheio de graça e verdade. Pai, ensina-nos com a perseverança de Jó, mencionada também em Tiago 5 e 11. A Escritura aponta para sua firmeza e para o propósito compassivo e misericordioso do Senhor. Essa perseverança não foi ausência de perguntas. Jó lamentou, argumentou e expressou sua confusão. Ainda assim, permaneceu voltado para Ti. Dá-nos esse tipo de constância, uma fé que conversa contigo, até nos dias de dúvida. Que não abandonemos a comunhão simplesmente porque não sabemos o que dizer. Que possamos abrir os salmos, permanecer em silêncio, pedir oração a alguém ou repetir uma pequena verdade bíblica. Preserva o vínculo. Também recordamos que Jesus afirmou que no mundo teríamos aflições, mas nos chamou a ter coragem porque Ele venceu o mundo, conforme João 16, 33. Essa palavra não promete facilidade imediata. Oferece fundamento para enfrentar a realidade. Cristo conhece rejeição, a injustiça, a dor e a morte. Sua ressurreição revela que o sofrimento não possui a palavra final no plano de Deus. Por isso, fortalece-nos com esperança cristã. Ainda que uma situação específica não termine como desejamos, nossa vida está guardada em Ti. Nenhuma perda pode apagar a promessa da Tua presença e da vida eterna. Faz essa esperança alcançar decisões concretas. Porque Cristo venceu, podemos escolher a verdade em vez da mentira, o amor em vez do ódio e a perseverança em
vez da desistência. Podemos buscar ajuda, reconstruir relações saudáveis e continuar servindo. Podemos lamentar sem perder totalmente o horizonte. Senhor, a história de Jó termina com restauração, mas não queremos tratar essa restauração como fórmula matemática. Não podemos afirmar que toda perda será devolvida da mesma forma ou no tempo que desejamos. O que podemos afirmar é que tu permaneceste com Jó, confrontaste falsas ideias, recebeste sua sinceridade e conduziste sua história. Faz-nos confiar nessa verdade. Talvez nossa restauração aconteça por caminhos diferentes. Paz interior, novos vínculos, sabedoria adquirida, propósito renovado ou coragem para viver uma etapa que não estava nos planos. Dá-nos abertura para reconhecer tua obra sem exigir que ela copie o passado. Ensina-nos a receber o novo sem desonrar aquilo que foi perdido. Por isso, Deus de misericórdia, escolhemos continuar. Não porque a caminhada seja simples, mas porque tua presença nos sustenta. Quando nossas forças diminuírem, lembra-nos de que não precisamos produzir coragem perfeita. Podemos dar um passo pequeno, descansar e depois continuar. Quando a esperança parecer distante, ajuda-nos a protegê-la como uma semente. Talvez ainda não vejamos frutos, mas não queremos arrancá-la por causa da impaciência. Dá-nos perseverança para cuidar do que está nascendo em silêncio. E agora, Senhor, coloca no coração de quem ora frases de fé simples e verdadeiras: Deus está comigo nesta caminhada. Que essa afirmação não seja usada para negar a dificuldade, mas para lembrar que não estamos abandonados. Eu posso enfrentar um dia de cada vez. Livra-nos da tentativa de carregar hoje os problemas de toda a semana, de todo mês e de todo o futuro. Minha história ainda não terminou. Mesmo que um capítulo tenha sido doloroso, ainda existem páginas que não conhecemos. Eu não preciso entender tudo para continuar confiando. Dá-nos humildade e paz diante dos mistérios. A dor não define todo o meu futuro. Existem consequências reais, mas também existem escolhas, aprendizados, ajuda e graça. Pai, fortalece nossa coragem. Coragem não é ausência de medo, mas decisão de agir de maneira responsável apesar dele. Dá-nos coragem para fazer uma ligação importante, marcar uma consulta, procurar uma oportunidade, pedir orientação, estabelecer um limite ou admitir que precisamos de ajuda. Dá-nos coragem para retomar algo que foi interrompido. Dá-nos também coragem para abandonar um caminho que já demonstrou ser prejudicial. Que nossa valentia não seja imprudente. Une coragem e discernimento. Senhor, ensina-nos a esperar sem permanecer passivos. Enquanto aguardamos respostas, mostra o que podemos cultivar. Podemos fortalecer relacionamentos, aprender habilidades, organizar documentos, cuidar da saúde, servir alguém e aprofundar a comunhão contigo. Que a espera se torne tempo de preparação, não apenas de ansiedade. Contudo, livra-nos de acreditar que todo atraso depende de fazermos mais. Existem momentos em que o ato mais fiel é descansar, respeitar limites e permitir que um processo amadureça. Dá-nos equilíbrio. O Senhor é meu refúgio.
Que essa frase encontre espaço em nossa mente quando os pensamentos estiverem acelerados. A graça de Deus me alcança na fraqueza. Não precisamos esconder o cansaço para sermos recebidos por Ti. Posso pedir ajuda sem vergonha. Tu frequentemente cuidas de nós por meio de pessoas, conhecimento, recursos e comunidades. Escolho não alimentar a amargura. Não porque a injustiça seja pequena, mas porque não queremos que ela continue controlando nosso interior. Escolho agir com integridade. Mesmo quando ninguém observa, queremos preservar a consciência e honrar Teu nome. Pai, dá-nos paciência com nós mesmos. Muitas pessoas se cobram por ainda sentirem tristeza depois de algum tempo. Ajuda-nos a compreender que cada processo possui ritmo próprio. Mostra quando precisamos de apoio adicional e impede que usemos a espiritualidade para evitar cuidados necessários. Que a fé caminhe junto com atitudes responsáveis. Dá-nos paciência com os outros, reconhecendo que também possuem limitações e histórias que desconhecemos. Ao mesmo tempo, não tem claros os limites que protegem a dignidade e a segurança. Fortalece nossa obediência. Quando Tua palavra nos chamar ao perdão, à honestidade, ao serviço, à generosidade ou à pureza, ajuda-nos a responder. Não permitas que a dor se transforme em licença para abandonar valores. Jó preservou sua integridade mesmo quando não compreendia o cenário. Nós também desejamos manter um coração reto, ainda que imperfeito. Corrige-nos quando necessário e restaura-nos quando cairmos. Confio no caráter de Deus. As circunstâncias mudam, as emoções oscilam e as pessoas falham. Mas Tu permaneces fiel. Receberei a paz possível para este momento. Talvez ainda existam questões abertas, porém podemos respirar e reconhecer que estamos vivos diante de Ti. Não caminharei sozinho. Aproxima amigos maduros, familiares cuidadosos e uma comunidade que saiba sustentar sem controlar. Continuarei plantando bem. Mesmo em tempos de escassez emocional, dá-nos oportunidades simples de demonstrar bondade. A esperança será tratada com cuidado dentro de mim. Não entregaremos nossa mente a mensagens de desespero. Escolheremos conteúdos, conversas e hábitos que colaboram com a vida. Senhor, quando houver retrocessos, impede-nos de concluir que todo progresso foi perdido. Ajuda-nos a aprender, ajustar e retomar. Quando houver avanços, livra-nos do orgulho e mantenha a gratidão. Que nossa fé se torne mais firme, mas também mais humildes. Deus está comigo nesta caminhada. Deus está comigo nesta caminhada. Que essa afirmação não seja usada para negar a dificuldade, mas para lembrar que não estamos abandonados. Eu posso enfrentar um dia de cada vez. Livra-nos da tentativa de carregar hoje os problemas. Enquanto esta oração se aproxima do encerramento, Pai, repousamos em Tua fidelidade. Não sabemos quais circunstâncias mudarão rapidamente, nem quais processos exigirão mais tempo. Não sabemos quais respostas virão da maneira esperada e quais nos conduzirão por caminhos diferentes.
mas sabemos que podemos colocar nossa vida diante de Ti com confiança. Recebe os dias bons e os dias difíceis que ainda virão. Prepara nosso coração para celebrar sem culpa e para lamentar sem perder completamente a esperança. Ajuda-nos a viver sem exigir controle absoluto sobre o amanhã. Dá-nos o pão de cada dia, a sabedoria necessária e a força suficiente para cada etapa, Senhor. Visita de modo especial quem chegou a esta oração sentindo que não suportaria continuar. Que essa pessoa perceba uma possibilidade de próximo passo. Talvez não seja uma solução completa, mas uma decisão segura. Levantar, beber água, abrir a janela, falar com alguém, cumprir uma tarefa, buscar atendimento ou descansar. Usa atitudes simples para preservar a vida e abrir espaço para a recuperação. Quando houver sofrimento intenso, aproxima ajuda imediata e confiável. Que ninguém permaneça isolado por vergonha. Lembra-nos de que pedir socorro é um ato de coragem. Abraça quem perdeu pessoas amadas. A história de Jó envolve perdas que não podem ser tratadas como números ou substituídas por novas bênçãos. Cada vida possui valor único. Conforta quem convive com a ausência e com as datas que despertam lembranças. Dá liberdade para honrar a memória sem permanecer aprisionado ao passado. Sustenta quem perdeu trabalho, estabilidade, patrimônio ou projetos importantes. Abre oportunidades honestas e concede criatividade para reorganizar a vida. Sustenta quem perdeu amizades, relacionamentos ou confiança. Cura, orienta e conduz a novos vínculos saudáveis. Sustenta quem perdeu a percepção de si mesmo depois de uma longa luta. Reconstrói identidade, dignidade e propósito. Pai, guarda o que começou a ser renovado durante esta oração. Quando o ouvinte retornar à rotina, protege a semente da esperança. Que uma notícia, uma crítica ou um contratempo não apaguem tudo o que foi recebido. Ensina-nos a voltar à Tua presença quantas vezes forem necessárias. Que possamos registrar verdades, compartilhar o peso com alguém confiável e estabelecer pequenos compromissos de cuidado. Transforma esta oração em atitude. Onde precisamos perdoar, começa o processo. Onde precisamos organizar, dá disciplina. Onde precisamos esperar, concede paciência. Onde precisamos agir, oferece coragem. Onde precisamos parar, dá humildade. Onde precisamos procurar ajuda, remove a vergonha. Onde precisamos recomeçar, mostra o primeiro passo. Senhor, não pedimos para voltar a ser exatamente quem éramos antes da dor. Pedimos que nos conduzas a uma maturidade mais profunda, sem perder a ternura. Que a prova não roube nossa capacidade de amar. Que o sofrimento não apague a generosidade. Que as perdas não nos tornem diferentes às perdas alheias. Forma em nós um coração semelhante ao de Cristo, verdadeiro, compassivo, firme, cheio de graça. Que possamos reconhecer limites sem desistir do propósito. Que possamos aceitar ajuda sem sentir inferioridade. Que possamos oferecer ajuda sem buscar superioridade. Que nossa história se torne um testemunho honesto, não de uma vida perfeita, mas de uma vida sustentada. Pai,
Abençoa a casa, a família, o trabalho, os estudos e os caminhos de cada pessoa que orou conosco. Derrama sabedoria sobre decisões, paz sobre pensamentos e equilíbrio sobre emoções. Guarda as entradas e saídas, conforme a confiança expressa no Salmo 101. E preserva-nos em nossos caminhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, conforme 2 Coríntios 13:13. Que essa bênção não seja apenas uma frase conhecida, mas uma realidade percebida. A graça que sustenta, o amor que acolhe e a comunhão que impede o isolamento espiritual, Senhor. Quando olharmos para a história de Jó, ajuda-nos a não enxergar somente as cinzas. Lembra-nos do homem que continuou buscando, do Deus que respondeu, das falsas ideias que foram confrontadas e da esperança que voltou a respirar. Usa essa história para nos ensinar que uma fase dolorosa não possui autoridade para apagar toda a possibilidade de futuro. Mesmo sem conhecer o modo ou o tempo de cada resposta, queremos permanecer contigo. Nossa esperança não está na garantia de uma vida sem perdas, mas na certeza de que nada poderá separar-nos do teu amor revelado em Cristo. E que, nos próximos dias, reconheça pequenos sinais de cuidado, novas oportunidades de crescimento e pessoas que caminharam ao seu lado. Quem desejar pode comentar. Minha esperança está em Deus. Compartilhar esta oração com alguém que precisa de consolo e inscrever-se no canal Unção Celestial. Recebe nossa gratidão, nossa confiança e todo o nosso futuro. Em nome de Jesus.